porque além do texto final, que está repercutindo bastante, são algumas imagens que a gente acompanhou aí do Rio de Janeiro, viu, Gustavo Uribe? Imagens que estão rodando o mundo e que a gente fez aqui alguma seleção para relembrarmos já o quão marcante está sendo esse encontro de líderes lá no Rio de Janeiro. Começo por onde? Vamos lá, Pedro Duran. Peguei minha canequinha aqui, tem que contextualizar o Uribe. É porque, Uribe, a gente teve reunião de pauta ontem e o Theo Cury queria fazer um momento Casemiro, fazendo react das imagens do G20. Então a gente fez uma força-tarefa. Já fez o primeiro, olha. Isso. O Gustavo Uribe já começou. Com o Pedro Beltrão, com a Pamela Cadamuro, com toda a nossa equipe, para selecionar as melhores imagens, a Luísa também ajudou, do que aconteceu no G20 e as imagens que circularam ao mundo. Se você quiser, então, Carol, chamar as imagens, a gente vai comentando. Vamos aqui. Lá. Peguei a canequinha aqui, ó. O Kleber já vai colocar na tela pra gente. Aí, acho que essa é uma das imagens mais emblemáticas, porque olha a expectativa, primeiro ali da equipe do Lula ao fundo, né? Todo mundo querendo acompanhar como vai ser a reação do presidente Lula, como vai ser a reação do presidente da Argentina, Javier Milei, nesse cumprimento. Eis que ele acontece sem sorrisos, Theo Cury. Ninguém está muito feliz para a foto, não. Não tá, e é uma distância segura, né? Olha a distância entre os dois, porque você vê uma série de outros chefes de Estado que a gente acompanhou, foi um abraço mais acalorado, uma conversa, bastante risada. Aqui, obviamente, não era o caso e a gente sabia que não aconteceria dessa forma. Mas o Javier Milei, até nas redes sociais de alguns bolsonaristas, a brincadeira era, olha, ele segurou com todas as mãos possíveis essa pasta para não precisar cumprimentar de novo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é acompanhado da irmã dele, que também faz parte, uma das principais conselheiras dele e gerou uma série de memes, como, por exemplo, tem feriado nessa semana e aí tem o Lula, por exemplo, com o Gabriel Boric dando risada. Aí a segunda imagem, cai na quarta o feriado e aí tá o presidente Lula mais sério ao lado do Javier Milei. Eu tenho certeza que o Gustavo Uribe sabe exatamente o que tinha dentro da pasta do Milei, essa pasta que ele carregou. Era um paredão, né? Não era nenhuma pasta. Ali muita gente era de parede. Disse na internet que tinha um daqueles blocos de folha sulfite, sabe? Sem nada escrito, só para fazer volume e ocupar um braço. Fala, Uribe. O pior é que tinha, na verdade era o discurso dele, na frente tinha uma etiqueta escrita hambre e pobreza, ou seja, era o discurso dele para a ação global, mas também o discurso que ele fez posteriormente. Mas claro, a diplomacia brasileira apontou, porque nas fotos Lula sempre dá a mão para os líderes e depois faz uma foto com a mão sobre a mão do líder. Então foi uma estratégia de Javier Milei para apenas cumprimentar Lula e aí ficou com a mão para baixo. Se vocês observarem na imagem, Lula até tenta colocar a mão dele sobre a mão de Javier Milei, mas ele já está com a mão estática aqui. É uma estratégia, é assim como a estratégia, o Theo Cury e o Pedro Duran sabem bem, Carol, quando a fonte não quer falar com o jornalista, ela pega o telefone e coloca no ouvido. Às vezes não está falando com ninguém, mas é apenas para escapar do jornalista. Teve presidente da Câmara dos Deputados que já fez muito isso. Gustavo Uribe sabe bem, passava ali no salão verde da Câmara dos Deputados com o celular na orelha, fingindo que estava falando, vendo os jornalistas. E naquela época você via que o menu do celular estava aberto, ou seja, não tinha ligação nenhuma acontecendo. Tem gente na redação, viu? Theo Cury, Gustavo Uribe, Pedro Duran. Essa estratégia aí tem gente que utiliza. Sabe que o Uribe, na época que ele era solteiro, ele ia para um date que ele não sabia se ia ser bom e colocava o despertador depois de meia hora. E aí, se o date era ruim, tocava, ele fingia que era alguém, uma emergência, atendia e saía correndo. Era a CNN Brasil chamando. É isso, não? Trabalho. Próxima imagem, vamos lá, para a gente mostrar esse momento ali em que Lula e Milei estavam sisudos, mas quando a relação foi... O match. Javier Milei e Emmanuel Macron, olha só o nível de intimidade que temos aqui, Pedro Duran. E depois refletido também na foto oficial dos dois, né? A gente mostrou mais cedo, né? Os dois ali rindo, felizes, olho no olho. E não soltam a mão, né? Não soltam a mão. E muita gente pode olhar e pode dizer assim, os opostos se atraem. Mas veja bem, alto lá, não são tão opostos assim. O pensamento de Emmanuel Macron e Javier Milei, ele caminha no mesmo sentido, na mesma direção em alguns pontos. Então, efetivamente, há ali uma conexão, uma relação bilateral que é também uma revelação de como o Macron é um líder
forjado a ter esse papel de interlocutor internacional. Ele, de fato, tem conseguido, assim como o Justin Trudeau, do Canadá, tem conseguido emplacar bons encontros e a França tem conseguido conquistar muitas vitórias no cenário internacional sob a liderança de Macron. Muito embora ele enfrente algumas resistências dentro da própria França, no cenário internacional ele tem conseguido um destaque que já não é de hoje. E aí temos a próxima imagem, que aí eu já vou passar para o Theo Cury, depois a gente vai, claro, também trazer esse bastidor com o Gustavo Uribe, que é um momento ali de amigos se encontrando, né? Tem a ex-presidente Dilma Rousseff, atualmente ela preside o Banco do BRICS, ali naquela conversa ao pé do ouvido com o presidente Lula, e aí tem gente esperando para tentar falar com o presidente da República do Brasil. Olha ali o Gabriel Boric esperando, eu estou na tentativa. Por favor, posso ter uma palavrinha, Theo Cury? Já tinha cumprimentado o presidente Lula na chegada, talvez ali estivesse procurando o assento dele, mas fato é que ele ficou ali esperando um pouquinho a conclusão dessa conversa, que estava indo bem, a conversa entre o presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, esse momento também chama a atenção, Gabriel Boric, antes e a cerimonialista pedindo para que as pessoas se sentassem, o presidente Lula já estava sentado, já estava com o fone de ouvido para tradução simultânea já também preparado no ouvido dele. Era aquele momento em que os líderes estavam chegando nessa sala em que aconteceu o evento e estavam procurando os seus assentos, também seguindo a orientação da cerimonialista. Mas nesse momento ele aguarda a conclusão dessa conversa entre dois presidentes, a ex-presidente da República Dilma Rousseff e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E naquela outra que a gente viu agora do Milei com o Macron, chama a atenção o fato de não ter também um tradutor simultâneo, né? Um diplomata que faz essa ponte. Eles estavam ali conversando freestyle. E aí temos ele, Joe Biden, rendendo muitas imagens, viu, Gustavo Uribe? Você vai até explicar o que aconteceu aí nessa logística de deslocamento de Joe Biden. No momento que ele estava ali caminhando pelo tapete vermelho, havia expectativa de que ele subisse a rampa, essa é a imagem que a gente vai ter, só que não, ele foi o quê? Pelo elevador, Gustavo Uribe. Como é que é essa logística aí no Rio de Janeiro, hein? Porque tem uma rampa e o governo americano considerou, isso foi nota oficial do governo americano, de que havia risco a ele, pela idade. Então ele pegou o elevador, ele nem saiu aqui pelo local onde a gente apontou ontem, cobriu aqui no Novo Dia, que é o tapete vermelho, ele saiu pelo tapete azul, pelo outro lado. É importante perceber que Joe Biden, nesse processo todo, tem sido criticado pela idade, por não estar um pouco disperso sempre quando tem esses eventos internacionais. Tanto é que ele estava conversando com o Justin Trudeau do Canadá, conversando com a Giorgia Meloni da Itália e acabou não saindo na foto de família do G20. Isso é uma questão que foi apontada até para mostrar que ele está saindo da presidência, que nunca se tiraria uma foto sem a presença do presidente dos Estados Unidos. Mas como Donald Trump foi eleito, é um final de mandato, não tem a mesma relevância que tinha. Só que eu tenho bastidores do coquetel de ontem. Joe Biden ficou muito mais no coquetel que Emmanuel Macron, muito mais que Luiz Inácio Lula da Silva, adorou pirarucu no Tucupi, elogiou a chefe brasileira que estava fazendo esse jantar, arriscou uns passinhos de dança, então ele estava bastante animado para a festa do coquetel ontem. A gente estava falando de Emmanuel Macron? Um detalhe, e eu concordo plenamente com o Pedro Duran, isso se chama soft power. E o Macron sabe muito explorar essa imagem de líder carismático. Fez aquele ensaio parecendo um casamento com Luiz Inácio Lula da Silva na Amazônia. Nos 2 dias que esteve aqui no G20, fez questão de correr na orla da praia, primeiro em Copacabana, depois Ipanema. Ontem foi muito simpático aqui no coquetel, deu até carona para Fernando Haddad para um jantar na Casa Firjan. Então ele sabe lidar muito bem com isso, com a publicidade, com as fotos que fazem dele e também para se colocar como líder de centro que conversa com a direita e com a esquerda. Antes de a gente falar do Biden, só para mostrar a próxima imagem, Pedro, porque é justamente sobre Macron. No momento em que Macron e Lula se encontram, aí os cumprimentos. Olha só. Ele deu uma corridinha na rampa, né? Eu acho que essa imagem ela já começa um pouquinho depois, mas ele dá um sprint ali na rampa para depois dar um abração no Lula. Parece os colegas da pelada da terça-feira à noite, né? Quando eles se cumprimentam ali. E não é a primeira vez, né? O alinhamento do Lula com o Macron já vem de antes, né? Você estava falando do Biden.
Eu não sei se a gente conseguiu pegar aquela imagem da fuga na floresta, que foi muito boa. Era quando depois da coletiva, que o Biden vira as costas e sai. Ali, aliás, é uma área, eu falei até com o Museu da Amazônia, o MUSA, que estava sediando essa coletiva. Eles montaram aquele púlpito ali para o Biden. E aquela área que ele entra é uma área de floresta, mas ela pertence efetivamente ao museu. Tiveram que buscar o Biden lá depois. E quando ele sai do carro, Carol, justamente aí, nessa entrada da rampa, ele até dá uma tropeçada na hora que ele sai do carro. A imagem de Manaus e a imagem que a gente estava falando na cúpula do G20, a gente não colocou desde o início, mas é o momento em que ele chega, ele desce do carro, só que ele não vai pelo caminho que as demais lideranças estavam indo. Ele vai por um outro desvio, que é justamente quando ele pega o elevador para conseguir cumprimentar o presidente Lula. Tem também outra imagem sem Biden, que é a foto de família, como citava o Gustavo Uribe, das lideranças do G20. A gente tem aí o registro mais uma vez. Olha só, o momento então em que acontece a foto oficial do evento, só que alguns líderes não estavam presentes, Théo Cury. Joe Biden não estava lá, Justin Trudeau não estava lá, Giorgia Meloni também não estava lá. O que está acontecendo, Théo Cury? Vamos ter uma outra foto, então? Reedição da foto oficial? Tem uma discussão sobre isso, por conta da ausência desses 3 líderes, tanto do Canadá como dos Estados Unidos e da Itália, que estavam em outras reuniões, em reuniões bilaterais que estavam acontecendo. O Gustavo Uribe pode até falar melhor, mas chama a atenção mesmo o fato. É aquela foto de grupo de amigos que vai tirar a foto, um estava no banheiro, o outro foi pagar a conta, no final das contas não apareceu, aí tem que fazer montagem ou ficar com o celular com a foto do colega que não apareceu. Outra foto, Gustavo Uribe, isso chegou a ser cogitado por aí? Chegou a ser cogitado, mas o problema é que alguns líderes mundiais já vão embora cedo. Não vou ficar nem para o encerramento. Então seria também uma foto com faltantes. E o local foi escolhido justamente para ser no dia do foco que Lula queria para o G20, que era aquela ação global de combate à fome e à pobreza. Agora, houve uma avaliação, muita gente lamentou, Justin Trudeau é importantíssimo, Giorgia Meloni é uma líder de direita que conversa com a esquerda. E Biden, apesar de estar no final de mandato, é o presidente dos Estados Unidos. Mas até agora não há confirmação de que haverá nova foto, não. Até, inclusive, aqui atrás, quando a gente vê o local, foi retirado o banner com a imagem aqui para o Corcovado, que era a imagem onde tinha a foto. Então, provavelmente não vai ter uma nova foto. Vamos ver se Joe Biden, Giorgia Meloni e Trudeau conseguem convencer os outros presidentes a fazer uma nova fotografia. Eu queria ver se a gente consegue rapidamente, Carol, para dar trabalho para o Kleber, colocar aquela imagem de todos eles aqui no telão, só para fazer uma menção que eu acho que é importante sobre esse momento em que Lula se reúne com os chefes de Estado. Importante lembrar que, para além dessa foto, ele conseguiu mais de 80 chefes de Estado assinando o Pacto para a Aliança Global. Lula aparece aqui do lado dos presidentes da África do Sul e também da Índia, com Xi Jinping logo ali, o Keir Starmer ali na frente. É bom que se diga, Carol, e a gente nunca pode esquecer disso. Quem assiste o Novo Dia, vocês sabem, faço aqui todas as críticas, as ponderações aos desafios, aos problemas do governo Lula, que são diários e muitas vezes são bastante significativos. Mas este homem que aparece no centro da foto com tantos líderes mundiais estava preso 5 anos antes dessa imagem. Ele estava preso numa carceragem no presídio de Curitiba, na Polícia Federal de Curitiba. Ele foi solto no dia 8 de novembro de 2019, exatos 5 anos e 10 dias antes dessa imagem ser registrada. Então, essa foto, para além da redenção do Lula no que diz respeito à votação, ao voto popular depois da eleição de 2022, é também uma redenção para o Lula no cenário internacional, como articulador internacional, um papel que ele desempenhou muito bem nos 2 primeiros mandatos. Então, se a gente conseguir enxergar muitos desafios para o presidente brasileiro ao longo dos últimos dias, dos últimos anos, no que diz respeito especialmente à mediação de conflitos como o da Ucrânia e também com a Rússia e também de Israel, com Hamas e Hezbollah, aqui Lula volta a mostrar algo que ele é vocacionado a fazer, que é justamente conseguir colocar na mesma mesa gente que pensa de um jeito tão diferente e chegar a um consenso. Não é à toa que essa foto ficou os últimos 2 anos sem ser realizada e foi realizada agora, e não é à toa que a resolução do G20 é uma resolução tão robusta, com mais de 20 páginas. Isso também é uma consequência dessa capacidade que o Lula tem.
Vou destacar aqui na imagem, Pedro, algo que há pouco falávamos, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que nós temos Lula ao lado do primeiro-ministro da Índia, do presidente da África do Sul, também temos o líder chinês Xi Jinping. Aqui a gente tem parte do BRICS presente nessa primeira linha aqui dessa foto, nessa primeira fileira dessa imagem. O Brasil vai receber, já olhando para o ano que vem, a cúpula do BRICS. Também no ano que vem tem COP30 em Belém, no Pará. Portanto, essa agenda internacional vai passar mais uma vez pelo Brasil em 2025. Ou seja, muito trabalho, Pedro Duran, que teremos pela frente. Quero saber quantas viagens você vai fazer para Belém. Você foi para os Estados Unidos na eleição que acabou de acontecer. Falar com a CNN Brasil. O mínimo que se espera é que você esteja na sua cidade para poder contar para a gente as histórias de lá. Vamos juntos, todos nós.